Olá, boa noite. Meu nome é Débora Armindo Ribeiro. Eu sou estudante de pedagogia, estou cursando a última fase e agora eu vou estar apresentando meu projeto de ensino. E a minha professora orientadora é a Elaine Cristina da Silva. Para a realização deste trabalho, foi escolhido como área de concentração a metodologia de ensino, tendo como projeto de extensão práticas virtuais da contação de história. Por ser acadêmica do curso de pedagogia, optei por manter minha área de formação e, assim, agregar mais conhecimento e experiência, tornando-se mais afetivo o domínio do ensino e aprendizagem. Após diversas leituras em sites, artigos, periódicos, reportagens, vídeos, e-books e podcasts voltados para a educação, estratégias de ensino e aprendizagem, contação de histórias, práticas virtuais e contando também com a minha experiência prática em sala de aula física e virtual, definiu-se como título do projeto a contação de história no ensino fundamental, buscando como interesse de estudo pesquisar sobre a importância da contação de história no processo de ensino e aprendizagem, citar habilidades que se deve ter ao contar histórias, elucidar diferentes maneiras no processo de contação de histórias de forma presencial e virtual. Os principais objetivos desejados com a elaboração à prática deste método, tais como pesquisar sobre a importância da contação de história no processo de ensino e aprendizagem, citar habilidades que se deve ter ao contar histórias, criação de produtos virtuais, entre outros. A escolha do tema, bem como a construção de seus objetivos, deram-se devido à importância da contação de história, não apenas em momentos e ambientes presenciais, mas também de forma virtual, podendo-se assim fazer com que a educação transpasse a sala de aula física e que se possa fazer o uso de forma correta e coerente de outras formas de ensinar e encantar, já que considerada por diversos autores a contação de história como uma arte. A arte de encantar, de ensinar, de incluir, entre tantas outras que são extremamente benéficas no processo de ensino-aprendizagem. Com base no cenário atual, o desenvolvimento de prática virtual como podcast se faz necessário para contribuir com o conhecimento e aprendizado, tanto o dos alunos quanto dos professores, oportunizando o uso de diversas técnicas e habilidades, como as socioemocionais, para vencer as dificuldades impostas pelo distanciamento social. A arte de contar histórias é classificada como uma das atividades mais antigas já registrada pelo homem. Rodrigues afirma que a contação de história é a atividade própria do incentivo, a imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são duplos do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. De acordo com Miguel, na maioria dos casos, a escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com o livro. E sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. De acordo com Abramovic pode estimular o desenho, o musicar, o sair, o pensar, o teatrar, o imaginar, o ver, o livro, o querer ver de novo, a mesma história ou outra, afinal, tudo pode nascer de um texto, criar asa e estimular a aprendizagem. Fica então a responsabilidade aos professores de falar, de fazer com que a contação de história seja transmitida e praticada com criatividade, magia e encantamento, para que não seja praticada como forma de punição para preencher planejamentos ou apenas por pretexto. A contação de história é atividade própria do incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são duplos do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. As histórias contadas em livros
momentos pré-planejados pelo professor, apresentadas, exploradas presencialmente dentro de sala de aula, vem sendo contada e vinculada também a outro formato, onde hoje, mais do que nunca neste cenário pandêmico, faz parte da realidade escolar. O formato digital, esse formato conhecido como história digital, é mediado pela tecnologia, que são resultantes da nova forma de comunicação na qual vem surgindo e que se aprimorando desde a última década. Na evolução histórica e social da tecnologia, resulta aparentemente de novas formas e novos contextos de ocorrências da experiência comunicacional, materializando-se através de um conjunto de sistemas de tecnologias da comunicação e de informação, da março de 2007. Os e-books e os podcasts são algumas das tecnologias que permitem o desenvolvimento de diversas atividades. Em contexto pedagógico e educativo, como a de contar histórias digitais, não necessariamente precisa ser um especialista em tecnologia digital ou fazer grandes investimentos, ou ainda fazer uso de recursos complexos para a produção de ambos. Obteve-se por desenvolver o programa previsto pela Unicelv na trilha virtual do acadêmico. Ainda dentro deste ambiente virtual, optou-se pela área de concentração da metodologia de ensino através do programa de extensão focado em metodologia e estratégias de ensino e aprendizagem, desenvolvendo o projeto de contação de histórias através de uma trilha pedagógica a fim de contextualizar a temática contação de histórias no ensino fundamental. Para fins de construção e embasamento teórico deste projeto de ensino, após escolher o tema dentro da temática exigida pela instituição, então foram analisados os conceitos das técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, meio eletrônico, artigos científicos, cadernos de estudo, disponibilizados pela Unicelv e acompanhamento da tutora externa. Para Fonseca, a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas, já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos. A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa mais complexa, pois essa, além de registrar, analisar, classificar, interpretar os fenômenos estudados, procura identificar seus fatores determinantes. A pesquisa explicativa tem por objetivo aprofundar o conhecimento da realidade, procurando a razão do porquê das coisas e, por esse motivo, está mais sujeita a erros. Andrade, 2002. Educação é vida em movimento. Movimento esses que, na grande maioria das vezes, não se repetem. Não há uma única fórmula a ser seguida. Nos dias atuais, o professor se torna um facilitador, um mediador capaz de entender e enxergar além da turma. Mas a individualidade de cada um, o processo de aprendizagem individualizado e no meio virtual, fazendo educação contando histórias, estimulando a imaginação, a criatividade, dentre outras habilidades e competências, mais do que nunca, esse olhar deve ser ainda mais preciso, flexível e atento. Ao desenvolver este trabalho sobre contação de história, percebeu-se a necessidade de não apenas fazer por fazer, sem amor, sem dedicação, sem pesquisa, sem saber os reais objetivos pedagógicos para as tais propostas, mas fazer para criar memórias naqueles que possam vir a fazer o uso dos mesmos, pois o aprendizado está diretamente ligado à emoção. Quanto mais o professor oportuniza o educando a sentir, quanto mais ele busca este educando para fazer parte do ensino da história, quanto mais o educando interage, quanto mais memórias positivas este professor cria em seus educandos, mais ele aprende, se sente motivado, inspirado, capaz e mais satisfatório e eficaz. Será o processo de ensino e aprendizagem. Através do aprendizado e pesquisa sobre a contação de histórias, pode-se concluir que todas as etapas do projeto de ensino contribuíram de forma efetiva para o amadurecimento profissional e acadêmico, proporcionando um novo olhar para as tecnologias virtuais como ferramenta de aprendizagem e uma forte aliada.
Pode-se colocar em prática o respeito, a empatia, a ética e a interação de forma positiva com o mundo virtual, conectando pessoas e muito aprendizado e conhecimento. A realização da pesquisa foi extremamente enriquecedora, desafiadora e de muita aprendizagem. Muitos desafios foram encontrados e enfrentados neste processo, mas com certeza todos os desafios e adversidades vivenciadas fizeram com que todo o plano educacional interdisciplinar ganhasse mais respeito e valor. Com essa vivência, ficou ainda mais nítido a importância da constante atualização do profissional da educação. O quanto deve se manter informados, engajados e flexíveis para todas as formas de ensino, tornando-os capazes, fortes, encorajados e motivados para lidar com os diversos desafios que venham a surgir durante todo o processo de ensino. Através do uso da tecnologia do ensino à distância, como ferramenta primordial para a realização do estágio, permitiu-se obter informações precisas através das buscas virtuais e testar o conhecimento teórico e prático adquirido até aqui, dentro do curso de pedagogia. Teve-se a oportunidade de refletir sobre os nossos saberes, o quanto é preciso ser flexível e estar aberto a aprender, a desaprender, para aprender novamente sobre outras perspectivas. E aqui são as referências. E é isso. Muito obrigada.